Olá, família! É, Bom, espero que todos estejam bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá, olha só. Tem muito tempo que eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Experiências que a gente tem vivido. E às vezes faltou coragem, às vezes faltou tempo. Mas semana passada eu conversei um pouquinho rapidinho com o tio Ângelo, né? E prometi para ele que ia tentar fazer esse vídeo contando um pouquinho do que a gente tem vivido, que eu tenho feito aqui no Chile e algumas ferramentas que a gente tem usado aqui para transformar a vida de pessoas, né? Tudo começou essa caminhada minha por um sentimento que eu acredito que todos nós temos. Basicamente são duas coisas que me faziam que me fizeram mudar minha vida e ter o caminho que eu tenho hoje. Né? São basicamente duas coisas. Uma era a busca de um propósito. Né? Todos, assim, incontáveis às vezes, de que eu acordei domingo de manhã, depois de um rock, né, de ter saído com o Vinícius, com a Gabriela, sozinho, sei lá, isso me perseguiu vários anos, né? E eu acordava, olhava pro teto da minha casa e pensava, meu Deus, será que é para isso que eu existo? Será que nossa existência se resume em uma coisa tão pequena, né? Em essa busca de felicidade momentânea, esses prazeres terrenos, vamos colocar assim, essas coisas que a gente vive no dia a dia, será que não tem nada mais profundo do que isso, ou nobre do que isso? Então essa era uma pergunta constante que me atormentava muito. E a outra era uma coisa que me chateava muito, era quando eu percebia que as minhas atitudes ou minha forma de ser feriam as pessoas, né? Quando eu percebia que existia é, áreas em mim que estavam sendo dominadas pelo mal, pelo egoísmo, né? Pela insensibilidade e coisas assim. Então, essas duas áreas principalmente me atormentavam muito e me fizeram buscar resposta em vários lugares, né? Minha última opção era ser crente, né? Eu fui no espiritismo, li bastante coisa, né? Do Allan Kardec, participei de vários encontros espíritas, recebi passe, recebi um monte de coisa lá, passe encarnado, né? E tudo que eles, né? Como a cultura e de alguma forma eu me sentia melhor, mas eu não sentia que isso resolvia o problema, entende? Não resolvia a dor, como mascarava, tinha é, um efeito momentâneo, talvez às vezes semanas, mas depois voltava tudo outra vez, né? Eu me voltava a sentir perdido, sem sentido, me voltava com uns hábitos que não gostava, que eu sabia que estava errado e todas essas coisas. Depois, né, eu tentei o Reiki, Nova Era, é, e tudo, meditação, né, e eu percebi, pelo menos a parte que eu experimentei, é que nenhuma dessas coisas resolvia um problema, resolviam as dores que eu tinha na minha alma. Ou me ensinavam a ignorar elas, ou é, me ensinavam a aceitar elas também, né? Ah, é assim mesmo. E tinha, mas nada resolvia, entende? Então eu fui indo, fui lendo, fui experimentando, né? E fazendo o que as pessoas acreditavam que eu tinha que fazer, né? De certa forma eu estava indo bem, vamos colocar assim, eu consegui entrar na Unesp, que era um sonho, né, meu, dos meus pais. Já estava trabalhando no hospital, já dava aula no Ângulo e outras escolas assim. Então tudo estava indo bem, mas dentro de mim eu tinha esse outro lado que não era resolvido e que me atormentava muito mais do que as outras coisas que eu conseguia avançar. Então as coisas que eu avançava
não tampava ou não resolvia o problema também, entendeu? Tá saindo bem, não resolvia, eu continuava me sentindo mal, inseguro, com incertezas e tudo isso. Até que um dia eu encontrei Jesus, encontrei a Cristo. Não é a igreja, isso que é. A princípio eu cheguei na igreja, e mas depois eu vi que muita gente está lá há vários anos e não também não encontraram solução, entende? Porque não é estar aí, é fazer o que a gente tem que fazer. Existem princípios que a gente tem que cumprir, né? Então eu queria, olha só que legal, esse é um convite que Jesus faz, né, para as pessoas em um dos sermões que ele está fazendo. É assim, está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Olha só, ele fala assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu vi esse convite, eu falei: é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu preciso disso! Eu vi que em Cristo eu podia sim encontrar o descanso para a minha alma. Quando eu escutei isso, eu não tinha ideia, né, como isso era, como ia acontecer, mas eu vi essa possibilidade e isso me atraiu de uma forma. Essa possibilidade me atraiu de uma forma, é, não sei, tão grande, que não foi tão difícil escolher isso, entende? E deixar tudo e escolher esse chamado que Jesus tinha para mim, escolher o lado dessa voz, que eu tinha certeza que tinha mais coisas. Então eu entendi, talvez é isso, né? Essas outras coisas que eu tinha certeza que eram o propósito de existência, que eu tinha certeza que existia, então talvez é isso, e eu me rendi a isso. Então, claro que no o primeiro princípio foi chocante, eu lembro o tio Anjo ligou para mim, a tia Júlia, meu pai ficou triste, né? E ninguém entendia o que eu estava fazendo. É claro, é aceitável, porque eu nunca soube comunicar essas coisas que eu sentia, né? Essas perguntas, essa dor, né? Eu nunca soube comunicar. Então parecia que tudo estava bem, mas só eu mesmo sabia que não estava, né? Então, é, chegou uma hora que eu não aguentei mais e eu tive que romper com tudo que eu já tinha experimentado até então para aceitar esse convite que Cristo estava me fazendo, né? E foi isso que eu fiz. Então pareceu uma coisa repentina, mas foi um clamor que já estava no meu coração. Fazia muitos anos que eu decidi fazer caso a esse, né? A esse clamor. Tá? Então por isso que eu deixei tudo, fui para missões, fui buscar essas coisas, né? E enquanto eu fazia a vontade de Deus, eu fui aprendendo a desenvolver essa paz, esse descanso, né? Essa tranquilidade, e também aprendendo a vencer o mal que já tinha se instalado em meu coração e alguns hábitos ruins que eu tinha, né? Por que eu estou contando isso? Porque eu acredito que muitos da nossa família passam as mesmas crises, viveram as mesmas crises ou vivem as mesmas crises que eu vivi, né? Com essas perguntas, com essa dor de não conseguir, né, se controlar ou de não ser o que gostaria que fosse, entende? De ver que às vezes nossos hábitos, nossa forma machuca as pessoas, mas não ter força para vencer isso. Então eu acredito que essa dor está no coração de muita gente, de nós, de nossa família, e por isso eu quero compartilhar essa ferramenta, né? Esses princípios, eu não vou falar tudo, é só a primeira parte. Então hoje eu vou falar como o mal entra no nosso coração, né? Que para a gente entender como o mal ganhou espaço no coração, a gente precisa saber como que ele entrou para a gente poder fechar essa porta e começar a fazer ele retroceder,
né? Então existe um mecanismo prático que o mal vai ganhando espaço no nosso coração, né? E vai distorcendo quem nós somos, a nossa personalidade, né? Então hoje eu vou falar só disso, desse princípio. A gente tem aplicado essa ferramenta já faz algum tempo, né? A gente cuida de pessoas que sofreram abusos, violações, emocionais, físicas, de todo tipo, abandono, ausência, né? Pessoas que são órfãos de pais vivos, né? E a gente tem aplicado essas ferramentas, tem seguido esses princípios e essas pessoas estão sendo curadas. Elas têm experimentado liberdade, né? Têm experimentado paz, têm experimentado amor e outras coisas más, coisas boas, e têm conseguido vencer esses traumas, essas tristezas, depressão, angústias, ansiedade, né? Todos esses maus que a gente vive tanto nesse século, né? E elas têm conseguido vencer com essas ferramentas. Por isso eu queria compartilhar. Alguns detalhes talvez são diferentes. Eu acredito que é uma coisa importante, talvez não seja, então ignora se você quiser. Algumas definições não são tão importantes se a gente tem definições diferentes de cada coisa. O importante é a prática, né? Porque a gente está vendo que isso está funcionando. Talvez algumas coisas mudam de nome para você, mas isso não é o mais importante. Tampouco queria ficar discutindo algumas coisas. Eu queria só apresentar essa ferramenta, porque eu sei que é uma ferramenta que funciona, que eu tenho visto que funciona, primeiro na minha vida e agora nas vidas das pessoas que a gente cuida.